Muito bem, muito boa noite. Estamos mais uma vez em Jesus e Saúde Mental. Temos aberto o livro Episódios Diários da Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco. Temos comentado em cada programa uma passagem, porque uma dessas páginas acaba sendo bem terapêutica, trazendo um pouco dos ensinamentos profundamente embasados na psicologia, na psiquiatria, no espiritismo, sobretudo, de Joana de Ângeles, mas para a vida prática. Então, são episódios diários. Mais uma vez, hoje, a gente tem a grata satisfação de receber a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, que também é psicóloga clínica, além de estudiosa do espiritismo, palestrante, trabalhadora espírita, e vai poder fazer essas interfaces para a gente, junto comigo. E a mensagem de hoje é o capítulo 22, sobre a mágoa. Então fica conosco depois da nossa vinheta. Beleza pura, Ana. Opa, olá, Léo, que alegria estarmos juntos novamente. Seja bem-vinda. Eu vou pedir para você ler dessa vez a mensagem para a gente. Que alegria. Então vamos lá. Então o capítulo é 22, a mágoa. A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males, cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento de socorro do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas, coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso. Antes, com finalidades adredemente estabelecidas, que deves atender. Acompanhe a marcha do sol. Enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Bonito, né, minha gente? Caramba, ela falou de um tudo pra gente aí. Como é difícil a gente sair desse lugar, muitas vezes, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente traído, né, Léo? O que você acha? Eu me recordei de uma palestra recente que eu fiz e falei sobre como lidar com a raiva, né? E aí, consequentemente, a raiva se desdobrando em mágoa, a raiva se desdobrando em culpa. E aí foi bem interessante porque uma pessoa muito boa e muito simples assim, ela falou: Eita, doutor, raiva é mais fácil, né? Porque raiva passa, mas mágoa fica. Interessante, né? Ele não é da área, né? Mas ele trouxe a verdade, porque mágoa é uma emoção mais complexa que envolve a raiva, mas envolve também a tristeza e envolve a decepção, né? O que mobiliza a mágoa em nós é a decepção, quando entendemos que algo ou alguém errou para conosco e aí nós ficamos com raiva em relação a essa pessoa ou em relação a essa instituição, a esse fato e tristes também por ele. Então, como é uma emoção mais complexa, a palavra ressentimento acaba sendo bastante empregada, né? Porque quando é uma emoção complexa, a gente também pode chamar de sentimento, né? Sentimento seria uma emoção complexa, ou o emotional feelings da neurociência, e a raiva é uma emoção básica. Então, ressentir, a mágoa tem essa característica. Geralmente, quando nós sentimos mágoa, ela volta.
ela volta. E acho que primeiro esse é um movimento natural, né? Assim, você entender que não vai ser um passe de mágica que você vai sair do lugar da mágoa. Mas o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é reconhecer. Porque como a gente entende assim mágoa, porque o que veja que Joana coloca, o ressentimento, né? Exalar amargura e desconforto. Ou seja, alguma coisa que está ali frequente, constante. A constância disso é que gera o problema. Veja só, a semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco e pouco. Então, esse desgaste, que ela começa logo, a primeiro parágrafo trazendo, é um desgaste que vai paulatino. Não é uma vez que você sente que isso adoece, desestrutura tudo, né? Não, geralmente não é assim. Porque pode acontecer você ser tomado de ódio mesmo, a mágoa mais intensa, que seria a raiva lá para cima, o ódio, você faz um comportamento destrutivo e aí desestrutura tudo, é uma bomba atômica. Mas, em geral, grande parte de nós, né, até pelo estágio de processamento reencarnatório da existência, em que nós temos leis que não nos deixam matar sem uma consequência. Então, a gente foi aprendendo na nossa trajetória reencarnatória a duras penas, literalmente a duras penas, ou seja, a duras consequências, que essa raiva, ódio destrutivo, que gera uma bomba atômica em mim, no outro, ela vai ser contida. Então, no final das contas, geralmente o que nós temos hoje como dilema em grande parte das pessoas não é o ódio que gera um comportamento destrutivo total, né? Uma bomba atômica aqui nessa figura de imagem, mas é essa mágoa que paulatinamente vai desgastando e desgasta muito porque não é identificada. Então, como a gente não quer ser perturbado, se a gente quer estar mais evoluído, o que a gente faz muitas vezes é negar, né? Então, não é evolução, é negação, né? Então, não é trabalhar a mágoa, é negar que ela existe. E é muito interessante que se Jesus coloca várias vezes a estratégia do perdão como sendo uma estratégia para lidar com isso, olha, só tem sentido falar de perdão se você falar de mágoa. Só tem sentido você evoluir para o perdão se você identifica. Então, acho que um ponto que faz a gente não sair do lugar que você colocou é não identificar, não ter coragem, não ter assim a força mesmo de identificar e uma certa humildade, né? Porque identificar que está com mágoa não deixa de ser um pouco de humildade, assim, olha, eu sou vulnerável, eu sou vulnerável. Nossa, você foi tocando coisas que foram me fazendo pensar muita coisa, né? Assim, tem aqueles casos que a gente está magoado e a gente faz questão de contar para muita gente aquilo, porque é uma coisa tão absurda, inacreditável que alguém tenha feito isso comigo, que eu falo daquilo e em vez de eu melhorar falando, pior. Eu vou sentindo de novo. Quanto mais eu falo, mais eu me envolvo naquela raiva, naquele mal-estar. Em vez de eu sair melhor de um desabafo, não, eu saio mais, como é que eu vou dizer assim, mais perturbado daquilo. Eu me recontamino, né? Agora também tem aqueles outros tipos de mágoa que a gente tem vergonha de admitir que a gente está magoado. E eu chamo essas pessoas assim, são aquelas pessoas que são magoentas, né? Tudo magoa, são hipersensíveis, que é diferente, assim, ser sensível é uma coisa, ser suscetível, né, que é uma hipersensibilidade, é uma outra, né, é um outro grau, vamos dizer assim, dessa sensibilidade. Então, quando tudo me magoa, tudo me fere, é o jeito que me falou, é o jeito que não sei o quê, é o jeito que me olhou, tudo chega naquele lugar. Então, é alguém que tem dificuldade de admitir, né, que tem alguma participação naquele caso, naquela circunstância. Mas, de um modo geral, as pessoas que se magoam, seja porque frequentemente se magoam, ou seja porque um fato muito doloroso aconteceu, é que parece que tem uma expectativa em algum lugar de que justiça se faça, de que aquela dor profunda possa ser compensada. Então, a pessoa que está nesse lugar da mágoa,
ela não faz um trabalho consigo mesmo de poder sair desse estado adoecido, porque ela está esperando alguma coisa acontecer que ela considera justa para que ela possa recuperar a sua saúde. Então, é muito difícil, é muito raro um magoado procurar um trabalho terapêutico, procurar um médico para melhorar da sua mágoa, porque ele quer sair daquilo. Né? Ele vem por outras razões. Adoeceu de outras coisas e tal, mas aquela mágoa, não. Ele ainda espera que justiça se faça, que alguém, que aquele outro que foi o agente daquela dor venha reparar seu erro. É interessante essa perspectiva, assim, do desabafo, né? Aquela pessoa que fala muito, conta muito. Você deve ter situações assim. Espera aliados, né? Espera aliados. Mas ela está mais convocando aliados, às vezes, do que realmente trabalhando a mágoa, né, Ana? Às vezes isso acontece em processo de terapia, né? Paciente que, ele, na verdade, ele se alimenta um pouco daquilo ali e ele, às vezes, espera aliado para alimentar a própria vitimização em alguns Isso. momentos, né? Porque é importante a gente ficar no papel de vítima para a gente entender que sofremos um dano e podermos sair, né? Então, faz parte. Só que o problema é a fixação nos papéis. Então, é um sinal até que eu chamaria atenção. Às vezes, as pessoas não procuram um trabalho mais profundo, terapêutico ou psicoterapêutico, e acham que só falar já está, digamos, resolvendo algo, e não está. Às vezes está. Olha, eu vou dar um exemplo que eu tenho visto com uma certa frequência, não é nem como profissional, é como palestrante espírita mesmo. E aí eu quero chamar atenção até para, às vezes, estratégia das trevas, porque isso acaba gerando um ressentir. Falar dessa maneira só faz ressentir e aí não está trabalhando nada, não. Então, eu me lembro de uma situação em que uma pessoa, terminei a palestra, ela me veio perguntar uma determinada questão. Eu já tinha me perguntado em outro momento, mas ela voltou a perguntar e aí eu falei uma frase assim para ela. E foi interessante, Ana, que não deu nem tempo de eu terminar de falar. Foi uma frase curta, não deu nem tempo, porque aí ela já foi responder. Por que eu estou falando de estratégia do obsessor, assim? Porque, às vezes, quando vão conversar com a Ana uma situação, quando é um desabafo terapêutico, aquilo ali só em falar me revigora. Eu saio em um novo momento, né? Um movimento mais aliviado, um movimento mais resolutivo. Eita, entendi o que é que eu tenho que fazer, então entendi tudo. Só em falar, faz um insight. Uhum. Existe outra forma que é um falar por falar. É um falar que superficializa e não aprofunda um insight. E esse falar que superficializa é basicamente assim, para dizer que, eu falei com Ana. Só para dizer que falei com tal pessoa. Né? Sim. Eu me recordo dessa estratégia, o Divaldo também falando em relação a alguns médios, uma pessoa que era assim, falou da mediunidade e foi conversar, falar para o Divaldo, eu tive esse fenômeno, esse. E aí o Divaldo quase não conseguia dar, porque ela veio pedir sugestão. Né? Se o fenômeno era isso, aquilo outro. E aí, antes de ele responder, ela já foi falando. Aí ele, peraí, minha filha, você veio para eu lhe responder ou veio para me informar o que é que está acontecendo? Veio me perguntar ou veio me informar? Olha. E ele falou, meu filho, é a estratégia das trevas para dizer que veio aqui, né? Traz, ela até vem porque quer melhorar, mas é quando chega o obsessor, atolar é a palavra minha, né? Enche ela de pensamentos e tudo, porque aí não absorve o conhecimento que eu tinha para passar para ela e ainda vai ainda dizer que veio falar comigo. Então, uma estratégia muito sutil, esse excesso de desabafo que mais contribui para a mágoa ficar. Então, essa pessoa, eu lembro que eu dei a resposta, aí eu, peraí, escute aí. Aí falei novamente a frase. Não, eu já sei. Eu falei, não, você não está escutando. Eu queria que você escutasse essa frase e meditasse sobre ela. Aí ela falou novamente. Aí eu, peraí, você não está escutando.
Não, já escutei, não, não, você não está escutando com atenção. Aí eu induzi, né? Eu percebi ali claramente, falei, induzi para ela como se fosse um mantra para que ela pudesse refletir, né? Porque é importante entender assim, pessoal, às vezes não é o excesso de informação que a gente pega. Às vezes, numa palestra, numa frase, é uma frase terapêutica que cala fundo a nossa alma, e às vezes é aquilo que a gente tem que ficar como um mantra meditando, sabe? E para poder realmente sair, às vezes, de uma hipnose, porque a mágoa, como diz aqui Joana de Ângeles, é conselheira, impiedosa e artesã. Eu achei interessante essa palavra. Artesã, artesanato, fala de uma sutileza, fala de uma paciência, de uma coisa que é construída aos pouquinhos e costurada, de males cujos efeitos são imprevisíveis. Então, a mágoa ressentida nesse aspecto acaba sendo uma auto-obsessão, ou um caminho para uma auto-obsessão. Eu ficar preso nos meus ressentimentos e preso nas minhas memórias que nunca sai. E essa auto-obsessão é abertura para outras obsessões. Eu quero trazer assim para esse outro caminho, sabe? Esse artesanato impiedoso. Eu queria dar um exemplo de mágoa, um exemplo pessoal, para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Eu tinha uma sociedade profissional que eu gostava muito. Tínhamos muitos alunos, né? Eu e meu companheiro de trabalho. E como nós, numa certa altura do trabalho, nosso trabalho cresceu muito, começamos a ter muitas divergências. E ele escolheu romper. Não estava mais mesmo funcionando. Estava muito difícil a gente funcionar de uma maneira. Eu pensava A, ele pensava B, eu pensava C, ele pensava D. A gente não estava mais conseguindo, né, congregar. E aí, então, decidimos romper. E no último dia de aula dos alunos, ele tinha levado uma placa em homenagem, né, agradecendo a minha participação. E eu saí muito mal desse dia. Nossa, um mal-estar emocional imenso. E comecei a dizer para todo mundo que eu me encontrava: não, não é. Não é que a sociedade acabou, me incomodou a maneira como ele fez tudo isso. E eu descrevi a maneira como tinha que acontecer, como tinha acontecido tudo, o que ele tinha me dito, o que eu tinha falado, a tal da placa, isso, mas aquilo. Eu não conseguia parar de repetir isso. Até que eu fui numa sessão de terapia, contar essa desgraceira toda. E aí o terapeuta, muito inteligentemente, falou assim: se ele tivesse oferecido flores, tinha sido melhor? Eu não, eu ia jogar aquelas flores longe se ele tivesse me oferecido flores. Ah, se ele tivesse feito, não sei, declamado um poema, teria sido melhor. Não, claro que não, que isso é ridículo se ele fizesse isso. Ficou um teatro, ficou muito ruim. Se ele não tivesse falado nada, teria sido melhor? Não, também não falar nada também não teria sido melhor, porque é esse sinal que, poxa, tudo que a gente fez junto não tem jeito. Assim. Então não tem jeito. Então você está magoada não é com uma maneira como ele terminou, porque nenhuma maneira está te fazendo bem. Nem ele recitando poema, nem dando flor, nem nada vai prestar. O que você está triste, está inconformada, é porque acabou. Então você fica presa fazendo esse discurso enorme, porque foi a maneira como ele fez, foi a maneira. Né? Não é isso, o que dói é que acabou. Então dói muito para a gente o fim de qualquer coisa. Uhum. O fim da vida, o fim de uma sociedade, o fim de um trabalho, o fim de um sonho, o fim de um projeto, mesmo que a gente chegue à conclusão que aquilo não presta, que aquilo não dá mais, que aquilo já teve seu esgotamento, é muito doloroso para a gente terminar as coisas que a gente fez com muito amor. Então a gente às vezes fica preso nos como aconteceu, no que diz, vai para a justiça, processos judiciais enormes, né? Divórcios que não acabam nunca, quando na verdade o que o nosso coração não consegue admitir é que é muito duro terminar, sentir que as coisas têm começos e fins, nada dura para sempre, não é? Uhum. Então a gente sair desse estado infantil e aceitar que a gente deu o máximo que foi possível, o outro também, e agora está na hora de dar tchau, a gente poder sair saudável disso, sem ficar preso no acontecimento. Então, às vezes, a gente fica preso na mágoa, às vezes a gente vai para a vingança, sabe? Que é uma maneira da gente ressarcir, só que o outro sofra como eu estou sofrendo, alivia momentaneamente depois tudo. Então, a gente fica enredado em lugares muito difíceis, que são aberturas de inserção
espiritualidade inferior, que estimula na gente os nossos lugares mais sombrios. E somos capazes de fazer coisas inimagináveis para a dor passar. Então, a vingança vem como se fosse um anestésico, só que passa. O anestésico passa e a gente, então, fica mais adoecido, mais magoado e mais ressentido. Há uma certa ilusão de que os términos vão ser amigáveis no sentido, né? Já que eu fui tão legal, né? Porque não deixa de ser, mais uma vez, o Eclesiastes, é uma vaidade, né? Porque é a vaidade de achar que, de certa forma, a mágoa não lhe pertence, é como se fosse assim, o outro que é problemático, assim. E no final das contas faz parte, né, da nossa natureza, faz parte da nossa natureza. Afinal das contas, a raiva é uma coisa que faz parte de nós, está posta para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se defender, para a gente aprender. Mas é difícil, né, admitir que está magoado, é difícil admitir que tem raiva. Essa é uma emoção que a gente interpreta como sendo uma perturbação por si só, e não a continuidade. Aí, como é uma perturbação por si só, a gente vai fazendo uma série de negativas, né? Do tipo, não, o que me deixou magoado é a forma. E, no final das contas, é o fato, não é a Isso, forma. É o o fato, acontecimento que é o dói. acontecimento, né? E a aí gente, vem... às vezes, também diz assim, não, eu não tenho raiva, não, eu estou magoado. Coisa, né? Eu estou botando uma roupinha, né? É um tipo, né? A mágoa é um tipo de raiva, uma raiva mais requintada. É porque é isso, né? A raiva e a mágoa nos dá, de certa forma, a noção exata de que nós não somos invulneráveis. Porque Isso. a mágoa nos dá a noção de vulnerabilidade, de que, olha, a gente foi atingido e a gente quer ser, assim, invulnerável. Eu me recordo de uma situação de um amigo, assim, que ele acabou entrando numa briga e acabou que, sabe, essas coisas de celular, foi filmado, Ih, tá uma confusão, sabe? Mas aí eu falei assim, aí ele veio desabafar, veio conversar, né, amigo, e aí eu falei, mas rapaz, foram 20 pessoas, assim, 20 homens contra um, e ele é uma pessoa que luta, tudo, mas contra 20 pessoas, como é que... Eu falei assim, como é que... eu usei a linguagem dele, como é que você achava que ia conseguir vencer, ou pelo menos equiparar 20 pessoas, né? E aí ele falei, mas rapaz, mas geralmente tu faz isso assim, na tua vida, né? Tu não dá o braço a torcer, tu não, entende? Então acabou ficando magoado, ferido, porque não deu o braço a torcer. Então, essa é uma questão de como a gente lida com as nossas limitações, né? E a raiva, a mágoa nos dá, olha, tu é bem humano, demasiadamente humano, porque pensar assim, Deus, a divindade, né? Vamos pegar o perdão de Deus. O perdão de Deus não é o perdão que a gente está acostumado, simplesmente pelo fato de Deus ser uma outra natureza. Então, ele é o invulnerável. O perdão dele não é o amargo, é a misericórdia. Então, de certa forma, quando a gente não admite a mágoa, não admite, de certa forma, somos nós querendo ser mais do que nós somos, né? Ser mais do que nós somos. não só não admitir que está magoado, também não soltar a mágoa também é isso. Não deixa de ser Eu uma achar assunção, né? isso, eu achar que as coisas têm que ser como eu acho que tem que ser e não como as coisas efetivamente são. As pessoas não pensam como a gente, não sentem como a gente. E nem somos a única pessoa certa no mundo. Mas se a gente acha que o fato da gente ser legal garante o outro ser legal comigo, isso é uma ingenuidade. Se fosse assim, Buda não teria morrido, Jesus não teria morrido, Gandhi não teria morrido, né? O fato da gente ser legal não garante invulnerabilidade para ninguém. Tem outro ponto da invulnerabilidade que ela coloca assim, ó, penetra o âmago do ser e envenena-o. Aí ele fala assim, impedindo o indivíduo de receber os socorros do otimismo, da esperança. Interessante, porque outra consequência que a mágoa faz é nos fechar, é deixar o nosso coração endurecido, né? Que ela coloca ao socorro do otimismo e da esperança. E não deixa assim uma outra relação afetiva,
de amizade, institucional, qualquer relação que a gente faz com o mundo depois desse rompimento que você colocou muito bem, o rompimento, o luto, a perda. O luto tem mágoa, a gente fala do luto muito de tristeza, né? Mas o luto tem muita raiva também, tem muita mágoa. A mágoa de Deus, mágoa da vida, mágoa do outro, pelo fato de... Uhum. Né? O luto é um estado muito complexo, porque ela envolve basicamente quase todas as emoções. Tristeza, raiva e, portanto, mágoa. Medo, será que eu vou dar conta sozinho? Será que eu vou conseguir agora reconstruir a minha vida? Então, essas três emoções, no minimamente, são acionadas. Aí, consequentemente, quando a gente se abre para um novo ciclo, ou seja, uma nova relação com qualquer coisa, que é um novo ciclo, né, que se abre, a gente não deixa de ser penetrado pela esperança de que existe um futuro, pela esperança de que existe um novo ciclo. Mas quando a gente fica magoado excessivamente, a gente se fecha, se isola. E pode perceber que, de certa forma, foi muito isso que aconteceu pós-pandemia, né? O mundo ficou inflamado na raiva, na guerra familiar, etc. E aí, consequentemente, a gente saiu muito ferido ainda, né? Saiu muito ressentido, muito magoado e muito desconfiado. Então, é outra consequência que a mágoa faz. É a desconfiança para uma nova vida, para um novo ciclo. E aí você, às vezes, nem vive o novo ciclo, que é um aumento de esperança. Que a gente vai pensando assim, eu nunca mais vou amar para não ser machucado. Né? Eu nunca vou mais me entregar para não passar por essa decepção. Começo a achar que a humanidade toda é assim. Ou se eu fiquei magoado num centro espírita, por exemplo, que eu me indispus com alguém e tal. Então, o espiritismo não é um lugar confiável. A gente faz uma coisa chamada generalização, não é? A mágoa, a gente não faz isso? Aquela situação pequenininha que aconteceu entre eu e o outro, eu transformo aquilo em uma experiência absolutizante, assim. Isso vai acontecer em todos os lugares onde eu for, com todas as pessoas que eu me envolver. E é tão interessante pensar isso, porque se eu aprofundasse essa reflexão, isso que me aconteceu aqui vai acontecer em qualquer lugar, a única pessoa comum seria eu. Se você aprofundasse mais um pouco, assim, então o que será que eu contribuo para considerar que em todo lugar onde eu for, esse fenômeno vai repetir? Né? Que eu acho que é esse um lugar difícil de reflexão para a gente. Como é que eu participei dessa situação tão difícil que eu fiquei magoado? Eu não estou querendo culpabilizar os vitimados, não, viu, gente? O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente colabora com um estado desse tão dolorido com a nossa falta de visão, com a nossa falta de percepção dos sinais de que aquilo não estava indo muito bem, com as nossas idealizações, com a nossa ingenuidade. Então, o que eu quero dizer que a gente pode contribuir é que não existe nenhuma situação que a gente passa que a gente não tem nada a ver com aquilo. Em algum lugar você tem a ver com aquilo. Nem que tenha sido com a sua omissão, ou com a sua não percepção, ou com a sua falta de visão naquela questão. Diz o Evangelho de Jesus para nós sermos perspicazes, assim como a serpente o é, mais leves como o pássaro, né? Então, de certa forma, pensando no aprendizado, o que aprendizado é esse? Porque ela termina assim, agradecendo a oportunidade de superar o infortúnio através dos valores éticos, né? Poupando-te a consumpção de que a mágoa traz. É interessante essa palavra, a mágoa consome, né? E, portanto, a Nossa. mágoa... Aí a gente trouxe uma reflexão na vez passada, não sei exatamente em qual momento, mas a gente falou sobre o cansaço. E aí a mágoa consome. Então, de certa, é nesse sentido que a guerra, às vezes, acaba pelo cansaço. Porque o pessoal está consumido a guerra como sendo o exemplo da exteriorização da raiva, da mágoa, né, para com o outro, quando eu exteriorizo. Então, de certa forma, por a mágoa consumir, a gente precisa, às vezes, até notar essa consumpção. Porque senão a gente pensa assim, tem gente que fala, eu me alimento disso. É o desafio do esporro, da vingança. E, por incrível que pareça, até para o meu doloroso, né, pensar assim, mas é verdade. A nossa primeira lição em relação à paciência
não é uma lição da paciência amorosa, sábia, é a lição da paciência vingativa. Já diz o ditado popular, a vingança é um prato que se come frio. Então, a gente aprende que precisa ter paciência para se vingar, né? Então, quando a gente sai do estágio de que, olha, amigo, essa paciência que come frio também fica sem gosto, né? Consome, às vezes eu já fico sem fome, ou então fico com tanta fome que aquele prato daquela vingança não me sacia mais, eu preciso de mais vingança, porque a mágoa é muito destrutiva. Então, achei muito interessante perceber que algum tipo de aprendizado é o aprendizado da perspicácia, né? Você falou várias vezes da inocência, da falta de visão, que fez com que a gente permanecesse em um lugar que já era destrutivo ali, que não tinha como dar certo, a gente não conseguia perceber. Então, talvez um aprendizado para um futuro ciclo é o aprendizado da perspicácia, sair dessa inocência e adentrar na perspicácia, sem ser na paranoia, sem ser no isolamento, né? Sem ser na generalização de que todo mundo é perturbado. Só eu que sou legal. Eu queria acrescentar uma coisa. Eu me lembrei aqui dos atendimentos mediúnicos, Léo, não sei se posso falar sobre isso, sim. Uhum. A gente atende muita gente no esclarecimento mediúnico de coração magoado, que são chamados, vou botar bastante aspas, assim, os obsessores, né? Que vêm magoados para a mesa mediúnica, um determinado encarnado, que é o tal do obsediado, que recebe essas influências. E quando a gente vai dialogar, a primeira coisa que eles falam é da necessidade de justiça. Como que essa pessoa pode estar tão bem se eu continuo tão mal? Preso na mágoa, né, na raiva, no mal-estar. E o diálogo precisa ir numa seguinte direção em relação à mágoa, que eu gostaria de que, com esse exemplo, vocês também pudessem pensar. É impressionante como é que um coração magoado nos faz ficar presos àquela situação e àquela pessoa. E nos afasta de todos os outros, porque chega uma hora que as pessoas não aguentam mais e ficam longe da gente. Então, um dos argumentos importantes quando a gente está numa mesa única é de poder conversar com o magoado de que, já que ele tem tanta raiva dessa pessoa, que ele está magoado e tudo, por que ele está tão próximo dela e tão longe dos seus entes queridos? Onde estão seus irmãos? Onde estão seu pai, sua mãe, as pessoas que você amava tanto, onde estão? Porque quando você estava falando da mágoa consome, ela consome afetos também. A pessoa magoada, ela vai esterilizando o entorno e fica obsessivamente ligado àquela circunstância, àquela pessoa, e todo o resto desaparece. Esse é um perigo imenso, porque quando a gente vai se lançando nesse lugar de ficar tão isolado, a gente é presa fácil. Então, quando a gente conversa com alguém magoado, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Você que tem tanta raiva dessa pessoa, tanto ódio dela, que você quer que ela sofra, que ela isso, você está mais perto dela do que perto das pessoas que realmente você deveria estar. O que você acha? O que você pode pensar sobre isso? Você não gostaria de se aproximar das pessoas que você consideraria pessoas que você ama, que amam você? Não seria mais justo, então, você estar próximo delas onde elas estão? Então, quando a gente pensa nessa palavra que ela deu, muito inteligente essa palavra, porque a palavra é consubção, né? Consubção de que a mágoa é portadora. Então, assim, é voraz. Então, a gente precisa, consome afetos. Cuidado, né? Será que vale a pena você ficar morando aí muito tempo? Onde você chega? Aonde você vai chegar assim? Esse tempo todo magoado não te levou a lugar algum de bem-estar. Então, aonde mais você quer ir, mantendo seu coração nesse lugar? Às vezes a gente acha que ficando magoado, a gente está se protegendo de novas dores. Mas eu acho que a gente está fazendo um caminho totalmente escravo. É outra coisa que a gente está plantando. Por isso, eu encerraria aqui a frase que me... Vou colocar assim como finalmente. Quem acumula mágoas, coleciona lixo mental. Ah, não vale, eu tinha escolhido essa. Então, pronto. Não, eu deixo com você, tá bom. Quer dizer que a frase foi chamativa, né? Porque resume bem. Porque eu fico pensando às vezes assim, Ana, brincando, tá? Mas é uma brincadeira saudável.
Do tipo, às vezes não dá para evoluir porque você já é evoluído. Tipo assim, eu vou evoluir, vou perdoar porque eu já sou evoluído. Não, Ah, não. é para o futuro, né? Comecemos a evolução só porque a gente é inteligente. Então, Quem veja, dera, quem dera que fosse assim. né? Eu fico pensando assim, às vezes, na questão do perdão, da mágoa, mas, rapaz, se eu ficar consumido pela mágoa, quem me magoou está vencendo a guerra. Com certeza. Então, eu vou fazer uma vingança às avessas, uma vingança do bem. Você feliz, né? Mas não vale, pessoal, não vale essa superação de Instagram. Botar um bocado de foto só para mostrar que superou. Aí você não, quando você tem que mostrar algo, é porque dentro não tem. Estou falando É, um trabalho interno, né? É um trabalho interno de inteligência interna. Só muito para bem. quebrar um pouco. Mas qual seria? Fale aí a sua frase, Ana. Ó, eu tinha escolhido essa. Eu queria lembrar a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é como é que é a caridade entendida por Jesus. Aí tem uma palavrinha boa lá, indulgência, né? Indulgência é uma palavra difícil, né? Que quer dizer para a gente assim, releva, vai. Você também erra. Você também. Você pode não ter errado aí, nesse dia, com essa pessoa. Mas e tantas outras vezes, você já pode ter magoado pessoas sem nem saber que magoou. Então, nenhum de nós está livre de machucar ninguém. Assim como a gente também não está livre de ser magoado e machucado por alguém. Então, indulgência para todos nós precisamos muito. Então, a frase que eu vou deixar é mais positiva, que é: acompanhe a marcha do sol e enriqueça-se de luz. É esse lugar que a gente precisa chegar. Beleza pura. Muito obrigado, Ana. Fiquemos em paz. Obrigada.